Para ser um líder inspirador, não precisa ser coach. Isso mesmo. Vamos falar sobre esse tema que é muito importante, porque vivemos hoje em um mundo onde se empodera a liderança coach, se fala da importância da liderança coach, mas vamos falar se de fato é importante mesmo ser um líder coach para ser um líder que é inspirador e que gera resultados para sua equipe, para sua própria vida. Então, olha, deixa eu começar aqui com você, conversar primeiro sobre essa questão do coach, exatamente. Muita gente fala sobre coach, ouve sobre coach, mas não entende exatamente como é que funciona a metodologia coach e como é que ela interage dentro da liderança. Isso mesmo. Então, primeiro eu quero trazer para você uma abordagem sobre o que é de fato o coach. Bem, o coach é um termo americano que, em tese, na sua essência da palavra, significa treinador. Então, você tem, por exemplo, no esporte, você tem o treinador de basquete, o treinador de futebol americano, o treinador aí de outras modalidades esportivas, e o treinador, na sua essência, principalmente nos Estados Unidos, ele é caracterizado como um coach, aquele que treina. Pois bem, isso é o significado geral. Mas também existe o coaching. O coaching, ele é exatamente um termo que foi cunhado quando se fala sobre treinamento ou processo, não é? Etapas, treinamento e processo. Tem o significado de coaching e coach como sendo o treinador. O coach, ele inicialmente, ele deu-se a sua origem ali nos anos 1500 aproximadamente na Inglaterra, onde você tinha as figuras dos cocheiros. Cocheiros, eles eram condutores de carruagens. E esses condutores de carruagens, não é, chamados de cocheiros, porque eles conduziam os coche. Coche era carruagem. Cocheiros era os condutores de carruagem. E esses cocheiros, eles tinham a responsabilidade, claro, como um condutor de carruagem, de levar a pessoa ao seu destino. E aí então ficou chamado de coaches na Inglaterra, nesse período. E então levar a pessoa ao destino ficou sendo a função dos cocheiros. E levar de A para B, do ponto A para o ponto B. Isso hoje tem ainda como significado na palavra coach, aquele que ajuda você a ir do ponto A para o ponto B, ou do ponto B para o ponto C, enfim, em resumo, levar você para o destino que você deseja. Então, 1500 começou essa ideia na Inglaterra dos coaches, mas nos Estados Unidos, na década de 70, um americano chamado Timothy Gallwey, isso mesmo, esportista do tênis, ele aplicou para o tênis ferramentas que ele chamou de o jogo interior. Ele trabalhou as nuances mentais e comportamentais, chamou de jogo interior da mente, e esse jogo interior da mente foi tema, e é tema, dos maiores best-sellers do Timothy Gallwey, eu acho que o maior best-seller dele, que é o jogo interior. E o Timothy Gallwey, ele é considerado o pai do coach, isso mesmo. Por quê? Porque é como se ele tivesse, de fato, conduzido uma metodologia para o coach. Apesar de esse termo já existir como treinador, existir na Inglaterra em 1500 como alguém que leva você de um ponto para outro, então ele otimizou, ele organizou o sistema para que fosse utilizado para você alcançar objetivos. E é claro, utilizando os fundamentos do tênis, né, o Timothy Gallwey trouxe isso para o desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento empresarial. Então, Timothy Gallwey, ele é considerado o pai do coaching. Se não me engano, em 2018 ou 2019, ele fez uma turnê no Brasil. Ele já é um jovem senhor, né? E ele fez uma turnê no Brasil durante esse ano.
e teve em Recife, teve em São Paulo, teve em alguns estados do Brasil, fazendo a sua palestra, explicando sobre o The Inner Game, ou o do jogo interior. Essa base que sustenta a sua metodologia de coach, né? Então, o Timothy lá na Califórnia, ele pegou como tenista profissional as ferramentas do coach para utilizar no tênis e do tênis para o coach. Ele pegou de um lado para o outro e ambos para poder sistematizar, é claro, aí essa questão do treinador, né? E o processo de coaching, que seria o treinamento. E no século XVI, na Hungria, também na cidade de Kocs, entre Viena e Budapeste, esse termo coach também foi cunhado na Hungria. Então, olha, na Inglaterra, na Hungria e nos Estados Unidos, o termo coach ele veio de uma maneira muito forte. Agora, em 1997, muito interessante isso, o psicólogo Nelson Vieira, ele trouxe para o Brasil a sistemática coach, 1997. O Nelson Vieira. E daí então, ele, trazendo essa sistemática, se organizou o coaching e o coachee. Isso mesmo. O coach é o treinador, é a figura do treinador. O coachee é a figura de quem está sendo treinado, ou do aluno. E o coaching é o treinamento. O coaching é um processo, tá certo? E hoje você tem nesse processo de coaching o coach de vendas, treinador de vendas, o coach de liderança, como é o que a gente vai falar aqui, o coach executivo, o coach empresarial, o coach de vida, o coach de espiritualidade, o coach de emagrecimento, coach para todas as áreas. E a nossa fase hoje é uma fase onde a gente tem a metodologia coach alinhada em muitas áreas da vida. Por isso que se falou da modinha coach. O que é a modinha coach? Onde a gente dava um chute numa moita de uma planta, dava um chute no matagal e saía coach para tudo que é lado. E hoje ainda existe. Tanto é que muitos profissionais coaches, eles ficaram tanto prejudicados no mercado por essa avalanche de pseudo profissionais de coach ajudando ou dizendo-se capazes de ajudar as pessoas nas suas metas. Então, infelizmente, o coach ele ficou um certo tempo, principalmente agora nos anos de 2010 para cá, ele ficou um pouco banalizado nesse aspecto. E são poucos os coaches no Brasil que se destacaram e que de fato se tornaram experts nas suas áreas e pouquíssimos que são celebridades. Agora, é preciso separar coach famoso do bom coach. Ser famoso como coach não significa dizer que ele é um bom coach, tá? Se ele está no mercado com uma ferramenta poderosa, uma avalanche de marketing em cima dele, não quer dizer que ele é um bom coach. Quer dizer que ele é uma celebridade e não um coach de verdade. E um coach, ele até pode ser, mas não significa que é, ok? Então, ser famoso não é atestado de competência como coach. Agora, dentro desse aspecto, o coach tem uma diferença do treinador. Por quê? Porque existe o treinador que ele é um treinador muito mais voltado para o mentor do que para o coach. E daí surgem algumas diferenças. Por exemplo, o coach, que ele é um treinador, mentor, dá-se a diferença. Por que dá-se a diferença? Porque o coach, ele, de maneira geral, ele faz você traçar um caminho para encontrar o seu objetivo, a sua meta e o planejamento para você chegar na sua meta, no seu destino. O mentor, ele não te ajuda a montar o caminho, o mentor ele te avisa o caminho. O mentor ele diz onde você tem que pisar. O mentor ele diz o caminho que você deve seguir. O coach não precisa ser necessariamente um expert na área do coach, na área do aluno. Não precisa. Ele pode ser um coach de espiritualidade, de liderança, de vendas, mas não necessariamente ter vivido
aquela área específica que o coach está trabalhando, tá certo? Já o mentor é diferente. O mentor, ele tem obrigação de ter vivido, experimentado aquela situação. O coach pode ter vivido ou não, não é uma exigência. Mas o mentor é diferente. O mentor é obrigação que ele já tenha vivido aquela situação. Então, um coach de liderança, ele pode ter sido líder alguma vez na vida ou não. O mentor de liderança, ele tem que ter sido obrigatoriamente. Essa é a diferença do coach para o mentor. O coach ajuda você a encontrar o caminho para o teu destino. E o mentor, ele diz o caminho para o teu destino. Essa é a diferença. Agora, existe uma diferença muito importante também entre o coach e a terapia, e o psicólogo, o terapeuta, tá? Especificamente o terapeuta. O terapeuta, ele cuida, o coach, ele trabalha os processos e ferramentas para o seu destino, ou seja, para o que está para o que está à frente, para o que está no futuro, o que está projetado para o futuro, para o que você quer realizar no futuro. O terapeuta, ele está focado em realizar, em investigar, diagnosticar a partir do seu presente e passado, ok? Para ir projetar junto com você o seu futuro. Então o terapeuta, ele olha passado e presente. O coach, ele olha futuro. Legal? E o mentor? O mentor, ele pode até olhar passado e futuro, mas ele não trata clinicamente o teu passado. Ele não trata clinicamente transtornos do passado. Ele não trata clinicamente traumas do passado. Então é diferente. Tem pessoas que precisam de terapia e não de coach. Tem pessoas que precisam de mentor e não de terapeuta. Tem pessoas que precisam de coach e não de mentor. Então isso vai depender de como é a sua realidade, de como é a sua dinâmica e qual é o objetivo que você quer alcançar e como você quer alcançar. Se você quer alcançar construindo o seu caminho com orientação e ferramentas, é um coach. Se você quer mais velocidade, se você quer um pouco mais de assertividade, de orientação em o que fazer de fato e como fazer, é um mentor. Se você tem transtornos e traumas para trabalhar, para curar, para poder começar a organizar a sua vida para o futuro, você precisa então de um terapeuta. Então, muito cuidado, e nada impede de um líder, por exemplo, ele ter um coach, ele ter um mentor e ele ter um terapeuta. Nada impede de você ter os três ao mesmo tempo. Pelo contrário, isso vai ajudar demais. Mas eu quero falar com você especificamente sobre a questão do líder coach. O líder coach, ou seja, ele não é um terapeuta, ele não é um mentor. Ele pode ter traços de mentor, mas ele não é, na sua essência, esse mentor. E também não é um terapeuta. Mas ele utiliza técnicas e ferramentas de coaching para a liderança. Ou seja, para potencializar habilidades e potencializar competências do seu time e da sua equipe. Então, o coach na liderança, ele analisa o cenário atual, vê o desejo, vê o futuro desejado para aquela equipe, para aquele time e traça um plano de ação com prazos específicos para poder a equipe realizar ou a pessoa realizar dessa equipe, tá? Então ele analisa o cenário atual, projeta o futuro, traça o planejamento com prazos para chegar nesse futuro, com tudo isso sendo construído junto com o liderado, junto com a equipe. E não é à toa que a liderança coach ela ganhou uma modinha muito forte no mundo corporativo. E aí eu quero dizer para você o seguinte, o líder coach ele tem a sua importância no ambiente corporativo e na liderança. Mas a pergunta é, será que todo líder precisa ser coach? De fato não. Você não precisa ser um coach para liderar, até porque muito do que a ferramenta coach usa, já se usa na liderança há séculos e há séculos. Antes de ser cunhadas as ferramentas de coach, as ferramentas de liderança já existiam. Então, coisas como tipo liderar pelo exemplo, coisas como tipo tomar decisão
rápida e assertiva, coisa do tipo ter iniciativa e criatividade, coisa do tipo dar suporte, confiar na equipe, fazer as pessoas pensarem, inteligência emocional e oferecer e aceitar feedbacks. Todas essas ferramentas na liderança já existem antes mesmo de ser cunhado o tema coach. E hoje o coach ele se utiliza dessas ferramentas de liderança para liderar. Então, se engana quem pensa que está usando ferramentas de coach para liderar. Não, não. Você está usando ferramentas de liderança para ser coach. Compreendeu? Então, um líder coach, ele não é exatamente aquele líder que ele usa as ferramentas de coach para liderar. Exemplo, muito claro para você. Um exemplo. Quando você tem uma equipe que você precisa estar o tempo inteiro fazendo ela pensar em uma solução, em um caminho de como resolver um problema, você está utilizando aí uma ferramenta de liderança no modo coach. Qual é o modo coach? Fazer a pessoa chegar a uma conclusão de como ela vai alcançar um objetivo. Essa é a ferramenta de liderança utilizada no modo coach, tá? Então, o coach ele não é um estilo de liderança, ele é um modo operandus, tá? Ele é um modo operandus. Você pode operar, ou modo operandis, né? Algo assim. Então, quando você está liderando, você pode utilizar as ferramentas de liderança inspiradora como um todo, inclusive as de coaching. Então é bom entender que ferramentas e técnicas de coaching estão dentro da liderança e não o contrário. As ferramentas e técnicas de coaching estão dentro de vendas e não o contrário. As ferramentas e técnicas de coaching estão dentro da arte de ter controle emocional e não o contrário. É um modo de operação e não é a essência da natureza, da função, da coisa. Então, liderança é o todo. O modo coaching é uma das ferramentas para você liderar. Por isso que você não precisa ser líder coach para ser um líder inspirador, ok? Agora, todo líder inspirador, ele deve usar ferramentas de coach quando ele assim desejar. Agora, deixa aqui eu falar uma coisa muito importante. Não é necessário você estar buscando sempre o modo coaching para liderar. Sempre ferramentas de coaching para liderar. Por quê? Porque a liderança ela é dinâmica, ela não é estática. Nem tudo na liderança se resolve no modo coach. Nem tudo na liderança se resolve com esse processo coach e coachee. Nem tudo na liderança se resolve com um processo de coaching, ok? Agora, por quê? Porque o campo de batalha da liderança exige muito mais do que a ferramenta coach. Além dela, se exige ferramentas da psicologia da liderança. Se exige ferramentas do estudo dos transtornos terapêuticos de uma equipe. Se exige o estudo profundo do código de barras do ser humano. Se existe não apenas uma definição de perfil comportamental, seja ele A ou B, de como a pessoa é de um jeito ou do outro, o perfil A ou o perfil B. São inúmeras, centenas de ferramentas. E a liderança ela não pode ser engessada em apenas uma análise de comportamento da pessoa. Ela não pode ser engessada em uma análise do tipo de atitude que a pessoa usa para trabalhar ou para liderar. Porque quando acontece isso, você não deixa a liderança dinâmica. Você transforma a liderança em um brinquedinho na caixa de brinquedos, dentro da caixinha, dentro do molde que aquela ferramenta quer colocar. Então a liderança ela é dinâmica, ela não é estática. E o líder ele não pode ficar amarrado a uma ferramenta. Ele deve se usar o coach, a psicologia da liderança, a psicologia terapêutica, transtornos psiquiátricos, análise familiar e uma série de outras coisas e ferramentas para que a liderança seja na essência inspiradora. Então, o líder precisa ser coach para liderar ou ser inspirador? Não. Mas se ele for o líder coach, vai estar ajudando muito. Qual é o grande erro que eu vejo nas empresas hoje? Grandes empresas até.
é acreditar que é a liderança coach que vai resolver os problemas das equipes e da liderança. E é um ledo engano. Assim como a liderança servidora não resolveu. A liderança situacional não resolveu. A liderança democrática não resolveu. A liderança coach também não resolve. Por quê? Porque o campo de batalha é uma selva. E na selva não é uma ferramenta só que gera a sua sobrevivência. Na selva são várias ferramentas ao mesmo tempo que resolve. Então, um líder que ele se baseia em apenas liderar coach, ele está engessando a sua liderança. Ele alcança bons resultados? Alcança. Ele tem até uma boa performance? Tem, mas ele não vence no campo de batalha. Por quê? A ferramenta coach ela é limitada a um tipo de processo, ok? E a liderança ela exige muito mais do que isso. Muitas vezes o líder, na maior parte do tempo, no campo de batalha, ele precisa ser muito mais mentor do que coach. Por quê? Porque ele não tem tempo. Não se tem tempo no mundo corporativo e na selva para ser coach o tempo inteiro, ok? Então o mentor, ele ajuda a dar velocidade no processo de resultados com a equipe, ok? Então ele não tem muito tempo para estar negociando, fazendo a pessoa pensar, encontrar o caminho do ponto A do ponto B. Muitas vezes é o mentor que ele pega e diz exatamente o que tem que fazer e a pessoa vai lá e faz. Agora, também, muitas vezes ele precisa de um treinador. É diferente de um mentor. O treinador não é exatamente um mentor. Ele já tem mais características de coach. Então, se você pensa em liderar de forma inspiradora, não engesse a sua liderança com nenhum estilo de liderança. Qualquer um que seja. Pode ser democrático, situacional, pode ser servidor, pode ser compartilhada, pode ser liderança humanizada, pode ser o que for. Não engesse a sua liderança. Um líder inspirador, ele usa todas as ferramentas necessárias para sobreviver no campo de batalha. Legal? E por fim, eu quero dizer para você que a liderança coach, assim como as outras, tem o seu valor, mas ela infelizmente virou modinha. Modinha. Como virou a moda há um tempo atrás de outros estilos de liderança, nos últimos 5 anos estamos vivendo a moda da liderança coach. Daqui a 5 anos nós não saberemos mais o que é que o mundo corporativo vai herdar, o que é que o mundo corporativo vai adotar como sendo a sua ferramenta de fé e de prática. Então, como muitas ondas passaram na liderança, estamos vivendo a onda do coach. Amanhã pode ser que mude, mas independente de que onda você esteja surfando, seja um líder inspirador que não engessa a sua performance com apenas um estilo de liderança. Um líder que vê longe, ele não endeusa estilo de liderança. Ele não endeusa de maneira nenhuma um tipo de liderança ou nenhuma ferramenta de liderança ou um estilo de liderar. Pelo contrário, ele busca métodos e soluções e táticas para vencer no campo de batalha, independente da ferramenta que seja. Tá bom? Pensa nisso. Um grande abraço. Palestrante José Rodrigues.